Vamos dar continuidade a mais um episódio das Lendas dos Judeus, Saga de Moisés. Episódio anterior, as pragas trazidas por Arão, e agora a gente vai continuar com as pragas trazidas por Moisés. A quarta praga também foi anunciada ao rei de manhã cedo, na beira do rio. O faraó ia lá regularmente, pois ele era um dos magos que precisam de água para seus encantamentos. As visitas diárias de Moisés pela manhã estavam começando a irritá-lo, e ele saiu de casa cedo, na esperança de driblar seu monitor. Mas Deus, que conhece os pensamentos do homem, enviou Moisés ao faraó no exato momento de sua saída. O aviso da praga era iminente, não tendo tido nenhum efeito sobre o faraó. Deus enviou a quarta praga sobre o Egito, uma horda mista de animais selvagens, leões, ursos, lobos e panteras, e tantas aves de rapinas de diferentes tipos que a luz do sol e da lua escureceu enquanto circulavam pelo ar. Essas feras vieram sobre os egípcios como uma punição por desejarem forçar a semente de Abraão a se amalgamar com as outras nações. Deus retaliou trazendo uma mistura sobre eles que lhes custou a vida. Assim como o faraó foi o primeiro dos egípcios a traçar planos malignos contra os filhos de Israel, ele foi o primeiro sobre quem desceu a punição. Em sua casa, a horda mista de animais veio primeiro de todos, e então para as casas do resto dos egípcios. Gósen, a terra habitada pelos israelitas, foi poupada inteiramente, pois Deus colocou uma divisão entre os dois povos. É verdade, os israelitas cometeram pecados o suficiente para merecer punição, mas o Todo-Poderoso permitiu que os egípcios agissem como um regente por Israel. Novamente o faraó expressou sua disposição de deixar os filhos de Israel sacrificarem ao seu Deus, mas eles deveriam ficar na terra e fazê-lo, não ir para fora para o deserto. Moisés apontou para o faraó o quão impróprio seria para os israelitas sacrificarem diante dos próprios olhos do seu povo os animais que os egípcios adoravam como deuses. Então o faraó consentiu em deixá-los ir além das fronteiras de sua terra. Só que eles não deveriam ir muito longe, e Moisés, para enganá-lo, pediu uma jornada de 3 dias para o deserto. Mas novamente, quando Moisés suplicou a Deus em nome do faraó, e a horda de animais selvagens desapareceu, o rei endureceu seu coração e não deixou o povo ir. A cessação da quarta praga foi tão milagrosa quanto a própria praga. Os próprios animais que tinham sido mortos pelos egípcios em autodefesa voltaram à vida e partiram da terra com o resto. Isso foi ordenado para impedir que os opressores perversos lucrassem com a punição, mesmo que fosse o valor das peles e da carne dos animais mortos. Não tinha sido assim com os sapos inúteis. Eles tinham morrido no local, e suas carcaças tinham permanecido onde caíram. A quinta praga infligida por Deus sobre os egípcios foi uma pestilência grave, que cefou principalmente o gado e os animais, mas não poupou os homens completamente. Esta pestilência foi uma praga distinta, mas também acompanhou todas as outras pragas, e a morte de muitos egípcios foi devido a ela. Os israelitas novamente saíram ilesos. De fato, se um israelita tivesse uma reivindicação justa sobre um animal mantido por um egípcio, ele também era poupado, e a mesma boa sorte aguardava sobre tal gado como era propriedade comum de israelitas e egípcios. A sexta praga, a praga dos furúnculos, foi produzida por Moisés e Arão juntos de forma milagrosa. Cada um pegou um punhado de cinzas da fornalha, então Moisés segurou o conteúdo dos 2 montes na cavidade de uma das mãos e aspergiu a ponta das cinzas em direção aos céus, e ela voou tão alto que alcançou o trono divino. Retornando para a terra, ela se espalhou por toda a terra do Egito, um espaço igual a 400 parasangues quadrados. O pequeno pó das cinzas produziu lepra na pele dos egípcios e manchas de um tipo peculiar, macias por dentro e secas por cima. As primeiras 5 pragas os mágicos tentaram imitar, e em parte eles tiveram sucesso. Mas nesta sexta praga eles não puderam ficar diante de Moisés, e daí em diante eles desistiram da tentativa de fazer como ele fez. Sua arte sempre foi prejudicial a eles mesmos. Embora eles pudessem produzir as pragas, eles não podiam imitar Moisés em fazê-las desaparecer. Eles colocavam suas mãos em seus seios e as tiravam brancas com lepra, exatamente como Moisés, mas sua carne permanecia leprosa até o dia de sua morte. Pesado. E o mesmo aconteceu com todas as outras pragas que eles imitaram. Até o dia de sua morte eles foram afligidos com os males que eles produziram.
Como o faraó havia endurecido conscientemente seu coração com cada uma das 5 primeiras pragas, e se recusado a se afastar de seu propósito pecaminoso, o Criador o puniu depois de tal maneira que ele não poderia consertar seus caminhos se quisesse. Deus disse: mesmo que ele deseje fazer penitência agora, eu endurecerei seu coração até que ele pague toda a sua dívida. O faraó observou que sempre que andava na beira do Nilo, Moisés o interceptava. Ele, portanto, desistiu de sua caminhada matinal. Mas o Criador ordenou que Moisés procurasse o rei em seu palácio nas primeiras horas do dia e o exortasse a se arrepender de seus maus caminhos. Portanto, Moisés falou a ele da seguinte forma: em nome de Deus, ó vilão, tu pensas que não posso te destruir do mundo. Considera, se eu tivesse desejado, em vez de ferir o gado, eu poderia ter ferido a ti e ao teu povo com a pestilência, e tu terias sido cortado da terra. Eu infligi a praga apenas no grau necessário para te mostrar meu poder, e para que meu nome possa ser declarado por toda a terra. Mas tu não deixes de pisotear meu povo. Eis que amanhã, quando o sol passar por este ponto, onde Moisés fez um golpe na parede, eu farei cair um granizo muito grave, tal como será apenas uma vez, quando eu aniquilar Gog, com granizo, fogo e enxofre. Mas a benignidade de Deus é tão grande que mesmo em sua ira ele tem misericórdia dos ímpios. E como seu principal objetivo não era ferir homens e animais, mas danificar a vegetação nos campos dos egípcios, ele ordenou que Moisés advertisse Faraó a enviar e apressar seu gado e tudo que ele tinha no campo. Mas o aviso caiu em ouvidos desatentos. Jó foi o único a levá-lo a sério, enquanto o Faraó e seu povo não consideraram a palavra do Todo-Poderoso. Portanto, Iá deixou o granizo atingir tanto o homem quanto o animal, em vez de confiná-lo às ervas e às árvores do campo, como ele havia pretendido desde o início. Como regra, fogo e água são elementos em guerra um contra o outro. Mas nas pedras de granizo que atingiram a terra do Egito, eles se reconciliaram. Um fogo repousa nas pedras de granizo, como um pavio em chamas nada no óleo de uma lâmpada. O fluido circundante não pôde extinguir a chama. Os egípcios foram atingidos pelo granizo ou pelo fogo. Em um caso como no outro, sua carne foi queimada e os corpos dos muitos que foram mortos pelo granizo foram consumidos pelo fogo. As pedras de granizo se amontoaram como uma parede de modo que as carcaças dos animais mortos não podiam ser removidas, e se as pessoas conseguissem dividir os animais mortos e levar sua carne, as aves de rapina os atacariam em seu caminho para casa e arrebatariam seu prêmio. Mas a vegetação no campo sofreu ainda mais do que o homem e os animais, pois o granizo caiu como um machado sobre as árvores e a quebrou. Que o trigo e a espelta não tenham sido esmagados foi um milagre. Agora finalmente o faraó reconheceu e disse: o Criador é justo, e eu e meu povo somos perversos. Ele foi justo quando nos ordenou apressar nosso gado diante do granizo. E eu e meu povo éramos perversos, pois não atendemos ao seu aviso. E homens e animais foram encontrados no campo pelo granizo e mortos. Novamente ele implorou a Moisés para suplicar a Deus em seu favor, para que ele afastasse a praga, e ele prometeu deixar os filhos de Israel irem. Moisés consentiu em fazer sua vontade, dizendo no entanto: não pense que eu não sei o que acontecerá depois que a praga for interrompida. Eu sei que tu e teus servos temerão o Criador, uma vez que sua punição foi removida, tão pouco quanto vocês o temeram antes. Mas para mostrar sua grandeza, eu orarei a ele para fazer o granizo cessar. Moisés saiu um pouco da cidade, longe do faraó, e estendeu as mãos ao Criador, pois não desejava orar a Deus lá dentro, onde havia muitos ídolos e imagens. Imediatamente o granizo permaneceu suspenso no ar. Parte dele caiu enquanto Josué estava engajado na batalha com os amorreus, e o resto Deus enviará em sua fúria contra Gog. Também os trovões cessaram na intercessão de Moisés, e foram guardados para o momento posterior, pois era o barulho que o Criador fez o exército dos sírios ouvir no cerco de Samaria. Por isso, eles se levantaram e fugiram no crepúsculo. Como Moisés havia previsto, assim aconteceu. Assim que o granizo parou, o faraó abandonou sua resolução e se recusou a deixar Israel ir. Moisés não perdeu tempo em anunciar a 8ª praga para ele, a praga dos gafanhotos. Observando que suas palavras haviam causado uma impressão nos conselheiros do rei, ele se virou e saiu do faraó, para dar-lhes a oportunidade de discutir o assunto entre si. E de fato seus servos insistiram com Faraó para deixar os israelitas irem e servirem ao Todo-Poderoso seu Deus.
Mas novamente, quando Moisés insistiu que todo o povo deveria ir, os jovens e os velhos, os filhos e as filhas, o faraó objetou, dizendo: Eu sei que é costume que homens jovens e velhos participem de sacrifícios, mas certamente não crianças pequenas, e quando você exige a presença deles também, você traz seu propósito maligno. É apenas um pretexto, você dizendo que fará uma jornada de 3 dias no deserto e depois retornará. Você pretende escapar e nunca mais voltar. Não terei mais nada a ver com o assunto. Meu Deus, Baal Zephon, lá ele, se oporá a você no caminho e o impedirá em sua jornada. As últimas palavras do faraó foram um pressentimento obscuro. Como mágico, ele previu que, ao saírem do Egito, os filhos de Israel se encontrariam em apuros desesperados diante do santuário de Baal Zephon. O faraó não se contentou em apenas negar o pedido preferido por Moisés e Arão. Ele ordenou que fossem expulsos à força do palácio. Então Deus enviou a praga dos gafanhotos anunciada por Moisés antes. Eles comeram todas as ervas da terra e todos os frutos das árvores que o granizo havia deixado, e não sobrou nada verde. E novamente o faraó mandou chamar Moisés e Arão para pedir perdão, tanto por seu pecado contra Iá, por não ter dado ouvidos à sua palavra, quanto por seu pecado contra eles, por tê-los expulsado e pretendido amaldiçoá-los. Moisés, como antes, orou ao Criador em favor do faraó, e sua petição foi atendida, a praga foi removida, e de uma maneira bastante surpreendente. Quando os enxames de gafanhotos começaram a escurecer a terra, os egípcios os pegaram e os preservaram em salmoura como uma iguaria para ser comida. Agora o Todo-Poderoso virou um vento oeste extremamente forte, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Até mesmo aquelas que estavam guardadas em seus vasos voaram para longe, e eles não obtiveram nenhum lucro esperado. A última praga, como as que a precederam, durou 7 dias. Durante todo o tempo, a terra estava envolta em escuridão, só que nem sempre era do mesmo grau de densidade. Durante os 3 primeiros dias, não era tão espessa que os egípcios não pudessem mudar sua postura quando desejassem. Se estivessem sentados, podiam se levantar, e se estivessem de pé, podiam se sentar. No quarto, quinto e sexto dias, a escuridão era tão densa que eles não conseguiam se mover de seu lugar. Eles ficavam sentados o tempo todo ou de pé, como estavam no começo. Assim permaneceram até o fim. O último dia de escuridão surpreendeu os egípcios, não em sua própria terra, mas no Mar Vermelho, em sua perseguição a Israel. A escuridão não era do tipo comum e terrestre, vinha do inferno e podia ser sentida. Era tão espessa quanto um dinar, e durante todo o tempo em que prevalecia uma luz celestial, iluminava as habitações dos filhos de Israel, por meio da qual eles podiam ver o que os egípcios estavam fazendo sob o manto da escuridão. Isto foi de grande vantagem para eles, pois quando estavam prestes a sair da terra e pediram a seus vizinhos que lhes emprestassem roupas e joias de ouro e joias de prata para a jornada, os egípcios tentaram negar ter alguma em sua posse. Mas os filhos de Israel, tendo espiado todos os seus tesouros durante os dias da escuridão, puderam descrever os objetos de que precisavam com precisão e designar seus esconderijos. Os egípcios raciocinaram que as palavras dos israelitas poderiam ser tomadas implicitamente como eles as falavam, pois se tivessem tido alguma ideia de enganá-los, pedindo o empréstimo quando pretendiam manter o que colocaram às mãos, eles poderiam ter tomado sem serem observados durante os dias de escuridão, o que quer que eles desejassem. Portanto, os egípcios não sentiram hesitação em emprestar aos filhos de Israel todos os tesouros que eles pediram. A escuridão era de tal natureza que não podia ser dissipada por meios artificiais. A luz do fogo aceso para uso doméstico ou era extinta pela violência da tempestade, ou então era tornada invisível e engolida pela densidade da escuridão. A visão, o mais indispensável de todos os sentidos externos, embora intacta, era privada de seu ofício, pois nada podia ser discernido, e todos os outros sentidos eram derrubados como súditos cujo líder caiu. Ninguém era capaz de falar ou ouvir, nem alguém podia se aventurar a comer, mas eles se deitavam em silêncio e fome, seus sentidos externos em transe. Assim eles permaneceram oprimidos pela aflição, até que Moisés teve compaixão deles novamente, e implorou a Deus em seu favor, que lhe concedeu o poder de restaurar o bom tempo, luz em vez de escuridão e dia em vez de noite.
estamos acabando. Intimidado por essa aflição, o faraó permitiu que o povo fosse, tanto os pequenos quanto os homens e as mulheres. Apenas pediu que deixassem seus rebanhos e manadas serem retidos. Mas Moisés disse: tão certo como tu vives, nosso gado também irá conosco. Sim, se apenas o casco de um animal pertencer a um israelita, o animal não será deixado para trás no Egito. Esse discurso exasperou o faraó, a tal ponto que ele ameaçou Moisés com a morte no dia em que ele visse seu rosto novamente. Neste exato momento, Iá apareceu a Moisés e ordenou que ele informasse ao faraó sobre a imposição da última praga, a matança dos primogênitos. Foi a primeira e a última vez que Deus se revelou no palácio real. Ele escolheu a residência do faraó nesta ocasião para que Moisés não fosse marcado como mentiroso, pois ele havia respondido à ameaça do faraó de matá-lo se ele visse seu rosto novamente, com as palavras: tu falaste bem, nunca mais verei teu rosto. Em alta voz, Moisés proclamou a última praga, encerrando seu anúncio com as palavras: e todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue, e depois disso eu sairei. Moisés sabia muito bem que o próprio faraó viria e citaria a liderar Israel o mais rápido possível, mas ele mencionou apenas os servos do rei, e não o próprio rei, porque ele nunca se esqueceu do respeito devido a um governante. Mais um episódio grande. Eu nem olhei quanto tempo aí de gravação, deve estar quase uns 15, 20 minutos aí. Um episódio só. Próximo episódio, vamos para Pêssar, para Páscoa, primeira Páscoa. E é isso aí. Fiquem na Shalom de até a próxima.